vegetarianismo mostra que sim. A depender do tipo da dieta, os vegetarianos não comem nem carne, nem outros alimentos de origem animal, como o ovo e o leite, por exemplo. Isso, normalmente, é em respeito à vida dos animais e o cuidado com a saúde. Acontece que nesse tipo de alimento existem proteínas e outras vitaminas que são importantes para o nosso corpo. Será que é possível encontrar esses mesmos nutrientes nas frutas, verduras e legumes? No programa de hoje vamos saber disso e também os vários tipos da dieta vegetariana. É agora! O que é a dieta vegetariana? De maneira geral, a dieta vegetariana é aquela que exclui carnes da sua composição. Então, essa carne pode ser a carne bovina, a carne suína, aves, peixes, né? Então, existem algumas modalidades desse tipo de dieta, mas de maneira geral ela é caracterizada pela exclusão da carne na composição dessa dieta. Então, é uma dieta que vem crescendo muito, esse tipo de prática, né? Inclusive no Brasil já se estima que hoje nós temos 10% da população adepta a alguma prática de vegetarianismo, e aí existem vários motivos que levam a esse crescimento, né? Principalmente a questão de se buscar hábitos de vida mais saudáveis, né? Através da alimentação, mas também aspectos éticos, né? Porque existem pessoas que se preocupam com o bem-estar animal, aspectos religiosos, né? Então, por exemplo, na Índia, por questões religiosas, estima-se que cerca de 30% da população seja adepto de algum tipo de dieta vegetariana. Qual a diferença de dieta vegetariana para a dieta vegana? Como nós vimos agora há pouco, a principal característica da dieta vegetariana é a exclusão de carne da sua composição. E aí existem algumas modalidades, né, algumas variações desse tipo de dieta. Então, por exemplo, nós temos a dieta vegana, que os adeptos dessa prática excluem qualquer derivado da carne, né, como por exemplo, exclui a carne propriamente dita, exclui os ovos, leite, laticínios de maneira geral. Então tudo aquilo que é de origem animal é excluído da sua composição. Nós temos também a questão dos piscitarianos, né, que é outra prática, que exclui a carne da sua composição, mas mantém a ingestão de peixe, de mariscos, né, de frutos do mar de maneira geral. Temos também a prática flexitariana, que são aquelas pessoas que costumam comer carne, mas de uma maneira limitada, por exemplo, 1, 2 ou 3 vezes durante a semana. E temos aquelas pessoas que são consideradas ovo-lacto-vegetarianas, né, que mantêm a ingestão de produtos derivados de ovos, do leite e mantém a exclusão de carne da sua alimentação. Essas dietas fornecem os nutrientes para o organismo? Bem, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque as pessoas que procuram adotar esse tipo de dieta normalmente estão interessadas em hábitos saudáveis de vida, né? E de fato a dieta vegetariana ela pode trazer uma melhor qualidade de vida para a pessoa e ajudar na prevenção de diversas doenças. E aí um alerta que nós fazemos é que todas as vezes que se faz a adesão a esse tipo de prática, é muito importante consultar um especialista, né? Consultar um nutricionista, para que ele possa fazer uma orientação adequada quanto à alimentação, né? Porque quando se faz a restrição, por exemplo, de carnes ou de derivados da carne, do leite, de ovos, por exemplo, né, o organismo pode estar perdendo alguns nutrientes. E aí é interessante saber quais são os alimentos que podem ser utilizados para fornecer todos os nutrientes que o organismo precisa. Então, se a dieta for feita da maneira correta, da maneira adequada, de uma maneira orientada, nós podemos garantir com toda certeza de que não haverá prejuízo para o organismo. Então, a dieta pode sim fornecer todos os nutrientes que o organismo precisa para se manter saudável. A proteína vegetal tem a mesma qualidade que a animal? Tem sim, né? Então, a ingestão de proteínas ela é muito importante para o nosso organismo para fornecer os aminoácidos. Então, a partir da dieta, quando nós ingerimos essas proteínas, nós podemos obter os aminoácidos glicogênicos, que são aqueles que, quando são metabolizados no nosso organismo, vão fornecer, por exemplo, glicose, fornecer açúcares, e existem aqueles aminoácidos que são chamados aminoácidos cetogênicos,
que quando são metabolizados vão fornecer os ácidos graxos, né, as gorduras de maneira geral. Então, quando a gente ingere proteínas, automaticamente nós podemos obter carboidratos e lipídios através da alimentação. Um outro fator importante, né, que é muito importante a ingestão dessas proteínas, é que somente através da dieta nós podemos obter aqueles aminoácidos que são chamados de aminoácidos essenciais, né, que são aqueles aminoácidos que o organismo não consegue produzir. Então, alguns aminoácidos que entram na composição dessas proteínas, o próprio corpo produz e outros só são adquiridos através da dieta. Então, assim, de maneira geral, a proteína animal ela é considerada mais completa porque tem uma maior quantidade de aminoácidos essenciais. Quando a gente compara a proteína animal com a proteína vegetal tem uma quantidade limitada desse tipo de aminoácido. Por isso que normalmente, quando se adere a essa dieta vegetariana, procura-se associar 2 ou mais alimentos para poder fornecer esses aminoácidos essenciais em uma quantidade adequada. Então, um grande exemplo que nós temos na nossa dieta, na nossa prática do dia a dia, é a mistura de arroz com feijão. Então, essa combinação ela é ideal para fornecer todos os aminoácidos que o nosso organismo precisa. Então, um alimento vegetal que é considerado um dos mais completos em termos de proteína é a soja. E por isso a soja é muito utilizada na dieta vegetariana para substituir a carne e os seus derivados. Quais os riscos e benefícios de fazer a dieta vegetariana? É muito importante ter alguns cuidados quando se adota essa prática da dieta vegetariana. Então, quando se substitui a carne por outro alimento, é muito importante também saber se os nutrientes que serão fornecidos por aquele novo alimento, né, são aqueles em quantidade necessária, na quantidade adequada para manter a saúde do organismo. Então, por isso, mais uma vez, nós fazemos um alerta de que qualquer pessoa que queira adotar essa prática da dieta vegetariana, procure antes um profissional, um nutricionista, para fazer essa orientação mais correta, essa orientação mais adequada. Então, esses cuidados eles serão dados, né, fornecidos pelo profissional, e essa dieta, né, alguns estudos têm mostrado que ela pode trazer diversos benefícios para a nossa saúde. Então, elas podem prevenir, por exemplo, doenças como câncer, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, ajuda a diminuir o colesterol ruim no nosso organismo. Então, quando a pessoa adere também a essa prática, normalmente se consome menos gordura saturada, menos sal, menos açúcar, e isso contribui para reduzir o risco de desenvolver problemas cardiovasculares, diabetes. Então, de maneira geral, essa dieta é muito benéfica para o nosso organismo, para a nossa saúde e ajuda a prevenir um bom número de doenças. A dieta vegetariana ajuda a pessoa a perder peso? Pode sim. Então, também alguns estudos têm mostrado, né, que de maneira geral, a dieta vegetariana pode ajudar na redução da gordura abdominal e também na perda de peso como um todo. Então, quando se compara o indivíduo que adota a dieta vegetariana com o indivíduo onívoro, né, que é aquele que se alimenta de vegetais e de produtos de origem animal, é muito maior a probabilidade de um indivíduo vegetariano perder peso, né, num período de curto tempo, menos de um ano, por exemplo, do que aquele indivíduo que adota a prática da dieta onívora, né, que se alimenta tanto de vegetais como de produtos de origem animal. A dieta vegetariana pode causar anemia? Essa é outra pergunta que as pessoas fazem muito, né, ao adotar esse tipo de prática. Então, normalmente a anemia ela pode ser causada por uma deficiência de ferro no nosso organismo. Então, a carne ela tem proteínas, essas proteínas também ajudam o fornecimento de ferro ao nosso organismo, e quando se exclui a carne da alimentação, normalmente a pessoa pode ter aquela ideia de que vai ter a anemia no início da dieta. Então, por isso que é muito importante se substituir essa carne por alimentos adequados, né, alimentos ricos em ferro, como por exemplo couve, agrião, grão de bico, lentilha, né? Então são alimentos que vão fornecer ferro ao nosso organismo, mas que esse ferro precisa ser transformado, né? Ele passa por algumas reações bioquímicas no nosso organismo, para que possa ser absorvido e utilizado para a síntese de proteínas.
Então, uma outra coisa que pode ajudar nessa transformação do ferro é a ingestão de vitamina C, né? A ingestão do ácido ascórbico. Então, alimentos como limão, como a laranja, como o tomate, que são ricos em vitamina C, pode ajudar nessa transformação do ferro e aumentar uma absorção maior do ferro, evitando assim a anemia naqueles praticantes da dieta vegetariana. A dieta vegetariana pode causar osteoporose nas mulheres? Bem, essa é outra pergunta, né, também que é muito comum, principalmente entre as mulheres, né? Então, nós sabemos que os principais fatores que levam à osteoporose é a deficiência de cálcio e a deficiência de vitamina D no organismo da mulher, né? Então, para aquelas mulheres que são adeptas do vegetarianismo, alguns alimentos como couve, como o repolho, como o brócolis, como a soja, né, que são fontes de cálcio, e esse cálcio já está na sua forma biodisponível, são alimentos que podem ser consumidos e podem evitar o aparecimento de osteoporose. No caso da vitamina D, a melhor forma de produção da vitamina D é através da pele, né, através do contato da pele com a radiação ultravioleta que é emitida pelo sol, né? Então é muito importante que as mulheres que adotam essa prática procurem fazer caminhada, né, principalmente nas primeiras horas do dia, aproveitando a luz do sol, que vai levar à produção de vitamina D no organismo da mulher. E no caso, se houver a necessidade, existem alguns suplementos, né, que podem ser encontrados nas farmácias, que são ricos em cálcio e vitamina D, que podem ser utilizados para complementar essas fontes, né, e evitar a osteoporose naquelas mulheres que são adeptas da dieta vegetariana. Existe uma idade certa para fazer essa dieta? Como nós vimos, né, essa dieta vegetariana é uma prática bastante saudável, né, e que pode ajudar a prevenir diversas doenças. Então, até onde se sabe, não existe restrições, né, de idades a fazer essa dieta vegetariana. Então, ela pode ser utilizada, né, em diversas faixas etárias, como por exemplo crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, inclusive para aquelas mulheres que estão na gestação ou também amamentando, né, durante a lactação. Então, mais uma vez, nós fazemos o alerta que para aquelas pessoas que desejam aderir à prática do vegetarianismo, que procuram um profissional para que tenham uma orientação adequada. Então, o nutricionista, né, existem alguns médicos também especializados nessa área que também podem orientar de maneira mais correta a prática da dieta vegetariana. No próximo bloco, uma nutricionista vai dar dicas de como substituir as vitaminas presentes nos alimentos de origem animal e ensinar uma receita que pode ser incluída na dieta vegetariana. Meu nome é Tainara Cavalcante, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dieta vegetariana. Eu trouxe uma receita bem prática, bem fácil de se fazer e que a gente pode fazer facilmente, encontrar esses ingredientes facilmente em casa. Bem, a receita leva 2 xícaras de chá de feijão de corda, 2 pimentões picados, um pimentão verde picado cru, um pimentão vermelho picado cru, 1 colher de sopa de coentro picado, 1 pitada de pimenta do reino, 1 pitada de sal, 1 pitada de orégano, 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico, 2 colheres de chá de azeite de oliva extra virgem. Bem, o primeiro passo, e bem importante, é durante o preparo do feijão. Então é importante que esse feijão ele fique em torno de 8 a 12 horas de molho, para que esse ácido fítico presente nos grãos integrais e no feijão, ele seja retirado. Então, após o molho, a gente vai cozinhar esse feijão em torno de 15 a 20 minutos, e aí, até ele aparecer uma consistência macia, porém firme.
Então, após esse cozimento, a gente vai transferir esse feijão para um recipiente e aí é só acrescentar os ingredientes. Eu optei pelo uso do pimentão vermelho, do pimentão verde, mas a gente pode colocar pedacinhos de abóbora, a gente pode colocar também o pimentão amarelo. Então, por quê? Porque a vitamina presente nesse pimentão, nos pimentões, né, a vitamina C, a vitamina E, também a gente vai encontrar nele compostos anti-inflamatórios, antioxidantes, e a vitamina C é um elemento importantíssimo para a absorção do ferro não M. Então, o ferro não M é aquele ferro que a gente vai encontrar nos alimentos de origem vegetal. Ele não é um ferro tão biodisponível quanto o ferro M encontrado, por exemplo, nas carnes, mas não quer dizer que ele não possa ser absorvido. Então, por isso que é importante lançar mão de técnicas, de métodos e até mesmo inserir alimentos para que os nutrientes eles possam ser melhor aproveitados. Então, o uso do beta-caroteno, o uso da vitamina A é importante para a absorção do ferro não M presente no feijão. É importante também o próprio aminoácido sulfurado presente no feijão favorece a absorção do ferro não M. Quando a gente quer aproveitar o ferro presente nos alimentos de origem vegetal, a gente não use alimentos contendo ácido fítico. Também o uso de chás, de vinho, de café pode inibir a absorção do ferro não M. Então, eu vou adicionar aqui o pimentão. Eu vou usar o coentro fresco, porém, de preferência, é melhor que se use o coentro desidratado. Por quê? Porque esse coentro desidratado ele vai apresentar um melhor teor de cálcio e um menor teor de ácido fítico. Então, uma dica importante, principalmente para os vegetarianos estritos, em relação ao cálcio, é sempre ter cuidado com o consumo de alimentos que possam inibir a absorção do cálcio, como por exemplo o ácido oxálico, que é encontrado nas folhas do espinafre, na acelga, nas folhas da beterraba. Então não é aconselhável que se use paralelamente alimentos com cálcio, né, para aproveitar o cálcio com esses alimentos. Uma pitadinha de pimenta do reino. Uma pitadinha de orégano, uma pitada de sal, e agora eu vou regar essa salada de feijão, né, com azeite de oliva extra virgem e com vinagre balsâmico. Pode ser usado qualquer outro vinagre. E aí é uma combinação perfeita, porque eles possuem propriedades juntas, né? Propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, e juntas elas evitam a oxidação das artérias e também o processo inflamatório. E aí, né, é só colocar para gelar e servir gelado. Lembrando, gente, que quando a gente se pergunta, principalmente os vegetarianos, o que eu faço para substituir a proteína da carne? Como faço para substituir a carne na minha dieta? Então, já ficou automático, já ficou uma coisa bem mecânica a gente lembrar da soja, né? Que é conhecida como carne de soja, que na verdade é a soja texturizada. É importante que todos saibam que a soja ela não é obrigatória na dieta vegetariana, embora ela tenha um teor ótimo, né, um teor bom de proteína, mas ela é opcional. Então, quando a gente vai avaliar nutricionalmente o alimento que melhor substitui, que mais se aproxima do valor nutricional da carne, a gente vai ter o grupo dos feijões. Então, os feijões em geral, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, o feijão preto, o feijão fradinho, o feijão de corda, claro, uns com uma concentração maior, uma fração um pouco maior de proteína, outros com uma fração um pouco menor, mas em geral substitui bem a carne, mesmo também não sendo
mesmo sendo um ferro não M, não significa que esse ferro não possa ser absorvido. Por isso que é importante a combinação de alimentos, de grupos de alimentos diferentes, para que esses nutrientes eles possam ser oferecidos em quantidades ótimas e suprir todas as necessidades dos indivíduos. Uma observação e uma dica importante é em relação ao cálcio, que muitas vezes os vegetarianos estritos eles têm uma maior dificuldade de alcançar a necessidade de cálcio. Então, o feijão ele já vai ter uma quantidade de cálcio, mas a gente pode melhorar, aumentar essa quantidade, usando, por exemplo, a depender do gosto, o manjericão, a gente pode adicionar a cebolinha, a salsa e, de preferência, o coentro desidratado. E outra dica importante é não exagerar no sal, porque o consumo excessivo de sódio vai levar a uma excreção, uma perda de cálcio pela urina.